Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 25 de abril de 2021, o dia que o Senhor já preparou, concretizou, manifestou e já é uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Hoje, domingo, né? Estamos no nosso 14º dia de jejum, né? É um jejum que nós estamos fazendo, sempre em primeiro lugar, sempre todo jejum tem que ter os objetivos estabelecidos pelo Senhor. Estão elencados em Isaías capítulo 58. Né? Por quê? Porque não significa que nós não tenhamos um coração sincero, que nós não tenhamos, assim, sempre o desejo de servir ao Senhor, mas sempre fazendo de maneira que o Senhor observe, que o Senhor preserve a sua lei, as suas regras, os seus estatutos. E isso, desculpe, e isso significa o quê? Que tudo na obra do Senhor tem que ser feito de maneira voluntária, né? Tem que ser feito, não, se a pessoa quiser fazer. Se a pessoa quiser fazer, ela faz de maneira voluntária, desprendida, generosamente falando, mas ao mesmo tempo precisa obedecer a linha de raciocínio do Senhor, né? Então, até para qualquer coisa, a gente falou agora, esses dias, por exemplo, sobre o pecado da ignorância, né? Olha, o Senhor não conta o tempo da ignorância, como diz Paulo lá na sua carta. Com certeza ele não conta. Mas o pecado cometido nesse ambiente de ignorância, de falta de conhecimento, ele também tem os seus resultados. Então, a Bíblia até prescreve no Antigo Testamento que, pelo pecado da ignorância, a pessoa precisava não apenas reconhecer a sua ignorância, a sua falta de conhecimento, mas ela precisava ofertar, né, entregar uma oferta ao sacerdote pela sua falta de conhecimento, porque a transgressão, o pecado, havia sido cometido. Então, essa é a linha de raciocínio. Então, quando Paulo fala que o Senhor não conta o tempo da nossa ignorância, depois ele diz assim, mas que os homens sejam notificados, né? Quando você percebe essa palavra notificado, né, para o nosso português, a palavra notificação, ela pertence ao vocabulário jurídico, né? Uma pessoa notificada, ou seja, alguma coisa aconteceu e ela precisa tomar providências, ela foi notificada judicialmente. Né? Então aquele documento está mostrando que existe uma situação a ser resolvida. Alguma coisa não ficou correta. Então ela é notificada para que ela, num prazo X, ela possa se colocar, né, ir atrás dessa situação para que se resolva. Então é exatamente o que Paulo está falando, né? Que há a notificação, que os homens sejam notificados, porque aí depois ele já fala do juízo. Porque virá o juízo naquele dia onde o Senhor julgará todos os nossos procedimentos. Então, isso fica. A gente conversou essa semana a respeito, alguns dias atrás, então isso é muito sério. Por quê? Porque geralmente a gente costuma falar, mas Deus não conta o tempo da ignorância. Não. Mas Oséias capítulo 4 diz o seguinte, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Se o resultado está sendo o sofrimento, pela falta de conhecimento, implica que nós temos que diminuir essa ignorância, extinguir essa ignorância para não sofrermos. E o que é o sofrimento, se não o resultado vamos chamar assim, da desobediência, da falta de observância na palavra. Então a lei, a palavra do Senhor, ela existe, não é para nos punir, não é para nos acusar. A lei, ela
pertence, né, ao nosso cotidiano, ao nosso ambiente de vida, para nos proteger. A lei do Senhor nos protege. Quem prescreve, observa e vive a lei, né, a palavra de Deus, ela está sendo protegida. O Senhor a está defendendo. O Senhor a está, né, escondendo, como diz a palavra no Salmo 91, escondendo a sombra do Onipotente. Certo? Bom, vamos ler a palavra do Senhor mais um dia. Estamos falando sobre a ovelha perdida. A Mara estava até conversando, a pastora Mara, aliás, bom dia, pastora Mara, bom dia, Eva, Carlos, meninas, genros, netinho, Deus abençoe a todos aí, a sua família, a pastora Mara também, seus filhos, seus netos, a presença, o poder de Deus sobre todos, né, sobre todos os nossos familiares, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, João, Roseli, Ângela, todos filhos, netos, a presença, a glória do Senhor sobre cada um, minhas tias, Rosária, minha tia Alzira, meus tios, sempre orando pelo meu primo Alexandre, e também todos os seus filhos, sobrinhos, netos, genros, noras, a presença, o poder de Deus, meus pais, o seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, todos, né, a Amanda, toda a sua família, Fábio, Márcia, familiares, Luiz Henrique, dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, a presença, o poder de Deus sobre todos, em nome de Jesus. A Emma, a dona Ana Maria, seus filhos, netos, todas as famílias as quais elas representam e têm intercedido pelo Senhor, diante do Senhor, pela sua família. Também estamos orando intensamente pela pastora Nadir, também pela dona Maria Helena, né, que está na UTI com a Covid-19 e que carecem única e exclusivamente do Senhor nesse momento, e nós temos clamado ao Senhor, também louvado ao Senhor por aqueles que já, né, venceram a Covid-19, já estão se recuperando. Ana Paula, que ficou mais de 40 dias na UTI, né, a tal ponto que chegou uma hora que ela nem acordava mais, os médicos preocupados, mas ela acordou, ela está se recuperando, em nome de Jesus. É um processo, é uma longa jornada, mas o Senhor tem dado graça. Também o James, né, que saiu ontem ou antes de ontem do Hospital 9 de Julho, também passando por essa recuperação, em nome de Jesus. Bispo Antônio, bom dia aos irmãos que estarão acompanhando esta live. Amém. Bom dia, Bispo Antônio. Deus abençoe o senhor. Bom, então, falando sobre a ovelha perdida, e a Mara até comentava que a gente precisa entender essa parábola de uma maneira muito profunda, porque a parábola da ovelha perdida diz muito respeito ao ministério de Jesus Cristo. E se diz respeito muito aprofundadamente no ministério de Jesus Cristo, diz respeito ao nosso ministério. Nós somos representantes do pastor do Salmo 23, nós não somos o pastor do Salmo 23, mas somos enviados pelo pastor do Salmo 23 para que possamos operacionalizar a sua palavra e o seu ministério aqui na terra, né? Então a palavra do Senhor, ela fala exatamente isso, quando diz a respeito desse, e de maneira tão clara, tão evidente, mas também paradoxal, como toda a palavra do Senhor é. Toda a palavra do Senhor é paradoxal. Por quê? Porque ela entra em conflito. A palavra de Deus, ela não conflita consigo mesma, mas ela conflita conosco, com o nosso sentimento, com a nossa lógica de vida. A lógica do reino é sempre o inverso da lógica nossa, da lógica humana, e mais uma vez está contextualizado aqui na parábola da ovelha perdida. Diz assim, Mateus 18, versículo 10. Deixa eu ler aqui no computador. Diz assim, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas, uma delas se extraviar,
Não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereçam um só destes pequeninos. Bom, então a gente já leu bastante, né? Muito a respeito. Então, em primeiro lugar, aqui esse pastor é pastor, mas ele também é proprietário. Já também observamos que, naquele tempo, como em todos os tempos, o mais importante da ovelha não é a ovelha em si, mas aquilo que ela produz, que é a lã, né? Principalmente nessa época, né? Que a coisa do tecido, né? da roupa, era produzida 95%, né? De todas as populações do mundo da época eram tiradas, né? Eram produzidas a partir da lã. E não a partir de outros tecidos, de outras linhas, tal. Isso aí vem mais tarde. Então a lã era muito importante. Era muito mais importante do que a própria ovelha em si. Então Jesus está falando da ovelha, querendo dizer, durante todo o capítulo 18, sobre quem é maior no reino dos céus. E Jesus já havia colocado uma criança. Jesus já havia falado dos pequeninos. E agora ele está falando da ovelha, quer dizer, o nível, desculpe o termo, dentro da sociedade de consumo, dentro da sociedade humana, o nível é abaixo. Agora ele se utiliza de um animal totalmente limitado, vesgo, né, que não enxerga bem, que não tem garras, não tem mordedura, não tem dentes caninos, enfim, é um animal completamente dependente, né? Então, o que Jesus está falando? Que para ele, dentro do seu reino, ele como rei, né, como o autor e consumador de todas as coisas, ele observa a ovelha e como pastor proprietário dessas ovelhas, ele tem 100 ovelhas. 100 é aquilo que eu falei no inglês que eles chamam de break-even, né? Que é o zero, é quando zera, né? É quando a pessoa ela ganha, né? E o que ela ganha dá para suas despesas de uma maneira a zerar. Não é muito além disso. Então, ter 100 ovelhas significava alguém capaz de fazer frente às suas responsabilidades. Não somente isso, não era muito além disso. Então, 100 ovelhas era o normal de qualquer pastor. Então, o que Jesus está falando, um proprietário de 100 ovelhas, que, tendo 100 ovelhas, agora nós vamos colocar aí a cena, né, daquela região, daquela circunstância. Que ao chegar no final do dia, quando ele está voltando com suas ovelhas do pasto, ele está voltando para o seu ambiente de moradia, que é uma região desértica, depressiva geograficamente, né, de temperaturas de amplitude de temperatura muito grande, né? Durante o dia 45 graus, sensação térmica às vezes 50, 55 graus, né? Chegando à noite 5 graus, 3 graus, 2 graus, quer dizer, então havia todo um cuidado. Então o pastor está levando essas ovelhas de volta, chegando lá ele começa a fazer a contagem. Fazendo a contagem ele percebe que falta uma. Ele deixa as 99. E aí a Mara estava falando sobre o que significa isso, né? Ele deixa as 99 no livro de Mateus, nos montes. No livro de Lucas, capítulo 15, quando ele repete, não é o mesmo ambiente, ele repete a mesma parábola para um outro tipo de público. Aqui são os discípulos. Em Mateus, as pessoas mais próximas. E Lucas, capítulo 15, é para os publicanos, os pecadores e os fariseus. Mateus 15 é para os de dentro, né, do seu convívio mais íntimo, mais particular.
Em Lucas 15 é de maneira mais pública, né? Tanto é que a parábola da ovelha perdida em Lucas 15 pertence a uma seção falando de 3 parábolas ao mesmo tempo. A dracma perdida, a ovelha perdida, a dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Claro que tudo isso diz respeito a uma situação só. Então, o contexto histórico é diferente. E aí, Jesus fala que ele deixa as 99 lá em Mateus, nos montes, mas em Lucas 15 deixa no deserto. E como diz a pastora Mara, expressando 2 públicos também de que é observada a necessidade, né? Extraviado, que fala aqui em Mateus, no grego significa alguém que por alguma razão, ela se propôs a deixar, se propôs de maneira voluntária, se propôs largar vamos dizer assim, aquele aprisco, aquele ambiente de Deus. Ela se propôs, tá? Um extraviado aqui é alguém que a gente poderia dizer hoje que caiu na fé, que de maneira premeditada, ele simplesmente se propõe a sair. Ele não está pecando contra o Espírito, isso é uma outra história. Eu já expliquei várias vezes o que é pecar contra o Espírito Santo. Isso não é pecar contra o Espírito, apenas a pessoa se propôs a deixar de lado as coisas de Deus, a sua relação com Deus, e ela se propõe a sair. Ela está extraviada, né, como ovelha. Então é exatamente esse contexto, esse sentimento que Jesus está expressando em relação a essa ovelha. Tanto é que eu li, e vou ler de novo, Salmo 119, 173, que diz assim: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Quer dizer, a pessoa sabe, conhece a Deus. Ela tem uma certa, ela já teve, eu vou pôr entre aspas, uma certa intimidade com Deus, ainda que muito limitada, mas teve, né? Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Então ela já experimentou. Essa ovelha, claro, simbolizada por ovelha, mas somos todos nós, ela já experimentou. A tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma para louvar-te. Ajude-me os teus juízos. Ando errante, como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então essa ovelha se expõe, essa ovelha reconhece que ela está distante, desgarrada, como ela diz poeticamente no Salmo 119, e ela está fora, ela está equidistante, ela está, de alguma maneira, desculpe o termo, não desprezando, mas ela está como que depreciando a sua relação com Deus, né? Ela está apequenando aquilo que um dia ela viveu e ela está, de maneira deliberada, está se distanciando. Mas, ao mesmo tempo, no seu coração, ela tem esse choro de lamento, que é o Salmo 119, do versículo 173 a 176. Ela tem esse choro, esse lamento. Ela, vamos dizer assim, ela sabe o que precisa fazer. Mas como a gente costuma dizer, a gente está sem força, né? Está sem capacidade, sem condição. Há um entorpecimento, né? Há uma, como a pastora Mara diz, há uma, vamos dizer assim, uma letargia, uma paralisia em relação às coisas de Deus. Então, o que Jesus diz? Que ele vai atrás daquela ovelha e deixa as 99. Aí eu expliquei para você ontem que Lucas capítulo 15 deixa muito bem claro, né? Que quem são essas 99 ovelhas, né? E a palavra do Senhor, versículo 7, diz o seguinte, 15:7, diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ora,
Aí, quando a gente é criança, a primeira coisa que a gente pergunta, né? Quando ouve um texto deste que alguém está explicando, o que foi das 99, né? Como que o pastor, à noite, porque ele foi procurar a ovelha, no final do dia, ele foi fazer a contagem e percebeu que a ovelha estava faltando. Então ele, à noite, ele sai de uma maneira completamente, né, abrupta, ele larga as 99 e vai atrás dessa ovelha. E olha que nem Lucas 15 e nem Mateus 18 fala sobre o tempo gasto. Ou seja, em outras palavras, lembre que nós servimos um Deus silencioso. Ele é um ser silencioso que fala as 24 horas do dia, como eu sempre falo para você. Então, por que não está escrito o tempo? Exatamente porque todo o tempo que foi necessário, esse pastor ficou atrás dessa ovelha. E eu já expliquei. A ovelha, o que interessava era a lã. Para qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer geração, em qualquer cultura. É melhor a lã do que a própria ovelha. Então as pessoas cuidam da ovelha, não é pela ovelha em si, mas pelo que ela produz. Que é exatamente Ezequiel 34, que daqui a pouco eu vou ler com você. Por quê? Porque o importante é o olho comercial no aspecto humano. Mas para esse pastor, proprietário dessas 100 ovelhas, o importante é a ovelha. É a pequenina ovelha. É a desprezível ovelha. Né? É a limitada ovelha. E eu falei para você, ovelha com lã, né? Que ele foi atrás da ovelha à noite e a ovelha não morreu, significa que ela tinha lã. Se ela estivesse tosquiada no momento da tosquia, né? Então, se ela estivesse sem a lã, ela teria morrido por causa da temperatura. Então, não foi isso. Então, ele vai atrás daquela ovelha com lã. Então, a lã, ela embaraça, ela começa a fazer nó, ela fica imprestável, né? Nos olhos comerciais da época, junta bichos, carrapato, uma série de coisas. A própria lã, ela vai fazendo nó e ela vai machucando a pele da ovelha. Ela vai forçando a pele da ovelha. A pele da ovelha é uma pele de um animal bem sensível. Então, enfim, ela fica imprestável aos olhos comerciais. Mas esse pastor, ele se propõe a ir atrás sob qualquer preço. Não importa o preço. Ele vai atrás daquela ovelha até achá-la. Então, e isso, quando vai para Lucas 15, né? Me utilizando aí da inspiração da pastora Mara, você percebe que o desfecho dessa história termina, eu não vou falar a respeito, não vou ler, sobre a parábola do filho pródigo. Eu sempre falo que a parábola não é bem do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo é um título que alguém colocou. Não é de maneira documental, né? Não está na Bíblia de maneira... mas não tem importância, não é um erro. Mas eu não creio que seja a parábola do filho pródigo. É a parábola de um pai amoroso, né? Por quê? Porque o filho pródigo se perdeu também, como aquela ovelha, e o desfecho da história é a parábola do filho pródigo. Se o filho pródigo se perdeu e o pai ficou apreensivo à beira do caminho, aguardando o filho voltar, o filho mais velho, que também estava na casa, né? Primeiro, a Bíblia diz ali, eu não vou entrar no texto, só vou falar isso. A Bíblia diz ali que o Senhor fez, que o pai daqueles rapazes fez a partilha. Tanto é que fez a partilha que está no plural. Tendo-lhes, né, separado, distribuído os seus bens, o filho pródigo, depois de alguns dias, foi embora. Então, o pai fez a partilha com o filho mais novo, mas, vamos por assim dizer,
vamos dizer que nos dias de hoje ele fez a partilha lá, a divisão da herança, ele também deu para o filho mais velho. Então, a ovelha perdida é tanto o filho pródigo, que foi embora, como a ovelha perdida também é o filho mais velho. O filho mais velho que ficou, né, na companhia do pai. Um se perdeu porque achava que já tinha responsabilidade, já tinha aprendido tudo, e na sua juventude, na sua impetuosidade, ele foi embora. O mais velho, ao contrário, ele achava que ele era detentor de uma, vamos dizer assim, de uma pureza, de uma responsabilidade, e que ele não errava, e que ele era mal compreendido, que ele era injustiçado pelo pai, porque o pai, e ele próprio cobra do pai, né? Quantas vezes eu fiz reunião, festas com os meus amigos, você sequer me deu um cabrito até hoje. Aí o pai falou, ficou assustado e falou, ué, você tem todos os meus bens? Vamos lembrar que ele é o filho mais velho, né? A questão da primogenitura. Você tem todos os meus bens? Você não comeu porque você não quis. Ou seja, um que tinha, né, uma constituição, uma habilitação, uma autoridade, não usufruiu por ignorância, escandalizado pelo irmão mais novo, que havia voltado, e o outro, impetuoso, jovem, né, moço, irresponsável. A Bíblia diz que ele gastou dissolutamente. Então, os dois são perdidos. Tanto o mais novo como o mais velho. Né? A Cida fala que existem dois tipos de ovelhas perdidas. A das montanhas e a do deserto. Né? A do deserto é a fraca. É de uma ignorância assim de fraqueza, de fragilidade, de sensibilidade, né? Porque é pequenina mesmo, mas não pequenina no sentido desprezível, mas pequenina porque lhe falta, às vezes, uma força, uma capacidade até, sei lá, emocional. A ovelha perdida da montanha é aquela que tem vigor, tem vitalidade, mas essa sua, entre aspas, fortaleza, a também fez fraca, porque ela acha que é alguém. Ela acha que é melhor do que a outra ovelha que está perdida no deserto. Não, as duas estão perdidas. Exatamente o que acontece com os dois filhos, tanto o pródigo como o irmão mais velho. Então, é esse ambiente. E é tão maravilhoso, que é por isso que eu falei para vocês que existem livros e livros e livros falando só desse tema da ovelha perdida, porque é quando você percebe o que significa o sentimento. Aí é que eu falo para você que a palavra de Deus é simples, mas ela não é de fácil compreensão. Por que não é de fácil compreensão? Porque é um segredo, é um mistério? Não. É um enigma? Não. É que eu tenho que pensar. Eu preciso desenvolver esse hábito de conhecer o meu Deus. Por isso que eu falo para você que a fé mais consistente que existe é quando eu ancoro a minha fé no caráter de Deus. Então é lógico que hoje, ancorando a minha fé no caráter de Deus, é lógico que o pastor do Salmo 23 não largaria as 99 no relento, pura e simplesmente, iria atrás da outra, custasse quanto custasse, e deixaria as outras 99 ao relento, desprotegida. Não, é porque essas 99 se sentem justas, que não precisam de perdão. Agora, haveria alguém no universo, um ser vivo, um ser humano, que não necessitasse da salvação, da graça salvadora de Jesus Cristo, que não necessitasse do perdão de Jesus Cristo para poder viver? Existe alguém? Então, quando fala aqui em Lucas 15... por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nesse momento, essas 99, em outras palavras, né, elas não estão voltadas para o Senhor. Elas não são do aprisco do Senhor, entre aspas. Por quê? Porque elas nem se enxergam.
Elas não se sentem pecadoras. É como aquele fariseu diante do publicano, diante do altar do Senhor, que o fariseu fala: eu jejuo, eu dou o meu dízimo, né? Eu cumpro com todas as tuas regras, eu não sou como esse publicano, pecador. Né? Então é exatamente o sentimento dessas 99 que o Senhor está falando: olha, eles me conhecem e não querem de mim, então eu vou atrás daquela que está fraca, fragilizada, arrependida, possivelmente, com certeza, constrangida, que é exatamente o sentimento da ovelha perdida do Salmo 119, né? Olha, escolhi os teus preceitos, suspiro pela tua salvação, a tua lei é o meu prazer, a minha alma louva-te, né? Ajudam-me os teus juízos. Quer dizer, ele tem todo o seu coração, toda a sua vida voltada para o Senhor. Mas, né, aquilo que eu sempre falo, Deus nunca vai olhar o tamanho do meu pecado. O que Deus vai olhar é o tamanho do meu arrependimento. Mas ele está completamente arrependido, completamente desarmado. Então, é dessa ovelha, é desse momento que o Senhor Jesus está falando, está preocupado, está voltando todo o reino, toda a força do reino, toda a força do rei, toda a força de tudo que é possível para resgatar, para trazer de volta essa ovelha perdida. E eu falei que eu ia falar, e por último, eu quero ler a passagem que eu sempre falo para você. Existem passagens no Antigo Testamento, né, que são maravilhosas, porque cada versículo pesa 1 tonelada. Então diz assim, Ezequiel 34, do versículo 1 em diante: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta retórica, né? Que Deus está perguntando apenas para nós pensarmos. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Aí vai de encontro a revelação da pastora Mara, né? Falando das ovelhas perdidas, desgarradas, tanto dos montes como do deserto, ou seja, das terras, como diz aqui. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, quer dizer, pastores contratados pelo proprietário, que também é um pastor, e esses pastores foram contratados para cuidar dessas ovelhas, mas não estão cuidando, são negligentes, irresponsáveis, são duros, eles se aproveitam da lã da ovelha, eles olham para a ovelha exatamente com esse olho comercial, com esse olho que não está se importando com a ovelha, mas com aquilo que a ovelha oferece, né? E não precisa falar muito, porque, olha, aquilo que eu sempre falo para você, a Bíblia fala por si só, ela explica-se só. Quando você observar que alguém está pregando a palavra de Deus e fica explicando muito, ixi, fica com o pé atrás, porque ela fala por si só. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas.
Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, que são exatamente aquelas ovelhas que, entre aspas, não é que são justas, se consideram justas. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, é o Senhor falando conosco, eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que, com o lado e com o ombro, dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até a espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Aí, claro, está falando profeticamente, Ezequiel está falando escatologicamente, mas também ele está falando sobre Jesus, né? Jesus que é o herdeiro do trono de Davi, né? E diz aqui assim, delas e dos lugares ao redor do meu terro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantações memoráveis, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus. Olha que palavra maravilhosa. A Mara está falando assim, talvez são as ovelhas perdidas dos montes que geraram as ovelhas perdidas do deserto. É verdade. As ovelhas perdidas dos montes que são petulantes, né? Que são gordas, que se aproveitam das ovelhas, geraram ovelhas do deserto. Ovelhas fracas, né? Fragilizadas, deixadas ao léu, largadas a toda sorte de intempéries, e essas ovelhas serão todas elas arrebanhadas pelo pastor do Salmo 23. Então, essa palavra é muito especial. Nós só nos resta orar e colocar tudo isso diante do Senhor. E glória a Deus pela palavra do Senhor, né? Cada dia um trecho, cada dia um ensino, cada dia
nova etapa que o Senhor nos coloca. Glória a Deus, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos fala. E a tua palavra fala por si só. Ela já ensina, ela já exorta, ela já edifica e ela já consola. Por isso, ó Deus, a tua palavra para nós é o nosso consolo, é o nosso conforto, é a nossa fortaleza, é o nosso arrimo, é o nosso sustento, é a verdadeira alimentação, é a verdadeira refeição. Por isso nós colocamos diante do Senhor tudo isso, para que transpõe a nossa sabedoria humana, a nossa racionalidade, a nossa teoria, e possa perscrutar, invadir, minar e tocar no nosso coração, nos nossos sentimentos, e nós possamos reproduzir, responder a essas palavras tão poderosas, tão profundas e tão amorosas. Por isso, Senhor, derrama-te em nome de Jesus, com a tua graça, com a tua glória, com o teu poder. Mova-te, ó Deus, em nosso favor, cura as nossas feridas, cura as nossas machucaduras, move-te porque todos nós, se não somos hoje, seremos amanhã também uma ovelha perdida, pura e simplesmente por sermos seres humanos. Por isso, ó Senhor, derrama-te sobre nós. Como diz a tua palavra, o próprio Davi diz, que nunca se afaste de nós a alegria da nossa salvação. Por isso, dá continuidade a nos ensinar, a nos edificar. Senhor, derrama-te sobre cada um que está aqui, os nossos queridos, os nossos amados, que eu já citei aqui. Derrama-te com a tua cura, com a tua saúde. Visita, restaura, renova, reconstrói, ressuscita. Visita a pastora Nadir, a dona Maria Helena, que carecem, ó Deus, da tua intervenção. Visita-as, Senhor, nos seus leitos, nesses hospitais, nessa UTI. Derrama-te, ó Deus, sobre as tuas servas, curando, tocando, ressuscitando, renovando. Porque nós te louvamos também por todos aqueles que já foram restaurados, estão se recuperando. Que essa caminhada, ó Deus, seja uma caminhada contigo, com Jeová Rafá, o Deus que vê e cura todas as coisas. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos queridos, tendões, artérias, veias, coração, pulmões, olhos, ouvidos, sangue, plaquetas, taxas. Senhor, derrama-te, visita com a tua cura, com a tua saúde, mova-te, ó Deus, sobre nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, o nosso povo. Meu Deus, todo dia uma tragédia, todo dia, ó Deus, uma guerra descomunal, um povo, ó Deus, como nós falávamos há pouco, fraco, frágil, perdido, desgarrado, sob os holofotes de alguns gestores públicos, de pessoas, de sistema, de estrutura, que tendem a desprezar esse povo, o nosso povo brasileiro. E o nosso povo brasileiro, ó Deus, está completamente perdido. Por isso, ó Deus, derrama-te, cura a nossa terra, sara a nossa terra, liberta a nossa nação. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos. E, claro, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o Senhor te abençoe, você tenha um domingo maravilhoso. A gente volta, né? Hoje é domingão, então a gente volta às 4h30, falando um pouquinho mais sobre a palavra. Um beijo para você, que você tenha assim um domingo muito especial, na presença do Senhor. Pense em tudo isso. Eu falava para a pastora Mara e falei para você também ontem, né? Eu creio que é o nosso ministério. O nosso ministério é
ir atrás exatamente dessa ovelha. Estar completamente consciente do que significa isso. E saber que nós somos esses pastores. Não os pastores negligentes de Ezequiel 34, mas os pastores que incorporaram exatamente o ministério de Jesus Cristo e que realmente estão dispostos a irem, custe o que custar, para que essas ovelhas desgarradas voltem ao aprisco do pastor do Salmo 23, não é? Então, glória a Deus, o Senhor toque no teu coração, continue a falar, em nome de Jesus. A Mara está cumprimentando o Celso, né? Celso, Deus abençoe você, tua casa e tua família também. Um beijo para vocês, até as 4:30 da tarde, fiquem na paz. Tchau, tchau.